Olá, boa noite, pessoal. Está começando o nosso De Jovem. Só vou esperar o Instagram chamar o pessoal. Boa noite, Daniela. Só vou fixar o tema. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, professor Kleber Pinho. Boa noite, doutor Ian. Parabéns aos professores, prestigiando aí o professor Kleber Pinho, pelo Dia do Professor. Aí. Vamos aguardar o nosso convidado entrar na live. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rafa. Dr. Giovanni, boa noite. Boa noite, Camis. Fixar o tema. Oi. Não consegui fixar. Só estou aguardando o nosso convidado entrar. Pessoal, coraçãozinho aí, manda aviãozinho pro pessoal para vir assistir a live que hoje tá super bacana sobre direito imobiliário. Aí, fixei. Quase não consegui. Ai, o nosso convidado chegou. Estou aguardando ele aceitar. Boa noite, doutor Paulo. Gente, Buenas noches. gente, olha, doutor Paulo tá com um probleminha na internet, mas vamos pedir a Deus que dê tudo certo nessa live. Por aí. E Tá conseguindo me ver e ouvir normal, doutora Bianca? sim, Tá. tudo certo. Beleza, beleza. Então, pode começar aí o negócio. A gente tá aqui no 4G. Eu conversei com a doutora Bianca agora há pouco, que passamos por uns perrengues jurídicos hoje, mas estamos seguindo firme aqui. Tá dando pra me ouvir Sim, tranquilo, né? Porque o telefone tá bem de sim. longe. Pra você não se assustar com a minha cara feia, que o dia foi punk aqui hoje. Eu tô tentando me filmar bem de longe, assim, pra não te assustar. Tá? Vai dar tudo certo. Lindo. Você é lindo como sempre. Vamos pra isso. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, para assim, para todos nós aqui que estamos aprendendo, que te seguimos, ou até quem ainda não te conhece. Tá, vamos lá. Então, de forma muito rápida, eu me chamo Paulo Uhum. Arruda, sou advogado há 8 anos, aqui em Pernambuco. A gente tá um pouquinho longe, né, doutora? Um Tá um pouco. pouco, territorialmente falando, a gente tá longe, mas a internet conectou a gente que o que é bom, o negócio se atrai mesmo. E Sim, atuo há 8 anos no mercado imobiliário. Eu trabalho basicamente em duas cidades aqui em Pernambuco. Em uma cidade, a atuação é realmente estritamente na área imobiliária, em outra, o escritório é mais generalista. Mas se eu pudesse escolher uma área assim, do direito que de fato eu tomei para ser como minha, e que eu gosto, e que tenho paixão assim, por sempre estar estudando e me especializando um pouquinho mais, é o direito imobiliário. Então eu fiquei muito feliz de receber esse convite que vocês me fizeram, principalmente por participar de um projeto tão maravilhoso que é voltado para a jovem advocacia, né? Isso me deixa sim. muito feliz e animado, e espero que a gente hoje consiga construir boas ideias aqui, viu? Ah, sim. É, queria que você falasse um pouco, passasse assim, um, falasse para os jovens advogados que estão querendo ingressar nessa carreira de prática. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que Certo. funciona. Tá, eu vou dizer logo assim, se você não começou ainda, desiste, porque é difícil pra cá. Não, mentira, tô tirando onda. Não, brincadeira. Bom, seguinte, eu acho que a premissa básica de toda qualquer pessoa que pretende começar em alguma coisa, fazer alguma coisa na vida, é saber que rapadura é doce, mas não é mole. Eu não sei se aí no Mato Grosso vocês têm esse ditado, mas pro lado de cá a gente fala isso como bebe água, entendeu? Porque, de fato, rapadura é doce, não é mole, e isso é uma coisa
que eu sempre tive muito dentro da minha mente, sabe, Bianca? Assim, desde que Sim. eu comecei a trabalhar muito cedo e sabia que o começo da advocacia também não seria muito fácil, principalmente porque acredito que eu, como muitos dos jovens advogados que estão se formando agora ou que estão começando a advocacia, não tem pai ou mãe advogado, não tem ninguém vinculado à Uhum. área, então para você começar, de fato, não é, muito fácil, não é mil maravilhas, mas a gente precisa ter um pouquinho ter isso em mente, na verdade, para que quando a dificuldade vem, a gente saiba dar uma driblada ali, desenrolar, tirar por menos e saber que a gente precisa, de fato, aprender um pouquinho e, enfim, sentir um pouquinho aí desse ônus para colher os bons, para colher os frutos. Tem que plantar para poder colher lá na frente. É verdade, Né? realmente. Nós aqui mesmo, nós começamos a nossa sociedade, a gente Tá? não tinha ninguém, nenhum pai advogado, nenhum parente assim, que pudesse diminuir, né, esse caminho, Sim, chegar já ter, assim, no começo assim era muito, nós tivemos que unir forças mesmo para sim, poder conseguir engajar no mercado de trabalho, enfim. perfeito. E assim, eu particularmente comecei a mexer com a prática do direito imobiliário, Certo. tratando na regularização de um imóvel da minha família. Ah, Foi o bacana, primeiro bacana. caso da família. Ou seja, E tuas aí, cobaias foram tuas famílias, né? Tá isso. bom, entendi. Legal. Aí posteriormente veio essa parceria que eu tenho hoje com o doutor Ian, doutor Leonardo. Certo. E a mãe do doutor Ian, ela é corretora de imóveis e começou, né, trazer para Ah, nós. então vocês estão com a faca e o queijo na mão, rapaz. Sim! Certo. E isso é muito bom, né? Assim, ela sempre está trazendo aquele cliente e a gente tá. E ele é especialista em direito do trabalho e eu comecei a especializar mesmo no direito imobiliário. E Bacana. Veja, eu aí, acho que você falou uma coisa muito perfeita, Bianca, que é o fato de que um bom começo, ele consegue ser, além de bom, ele consegue ser maravilhoso se a gente tiver bons olhos para fazer boas parcerias. Essa palavra isso. parceria é uma palavra-chave que a gente precisa ter uma atenção aí, um gatilho e um alerta, na verdade, muito, muito bem ligado, porque é com base nas parcerias. Bons parceiros são degraus, né? E você, se for um bom parceiro, você também será, o que eu posso dizer aqui? Serão degraus. E Uhum. agora, não sei, recíprocos, Legal. tá? É. O degrau Sim, recíproco é para os dois, que os dois vão crescer junto ali dentro dessa sim. parceria. Eu acredito que uma boa parceria com um corretor de imóveis vai te fazer conseguir aí prospectar bons clientes. O próprio corretor é um cliente seu, que pode te Sim. trazer negócios lá dentro do escritório, né? Assim como também outros advogados. Você vai realmente juntar forças aí para fazer com que sua coisa aconteça. Minha advocacia, quando eu comecei há 8 anos atrás, ela foi toda baseada, até hoje, na verdade, ela é baseada em parcerias. Eu tenho um escritório aqui em Caruaru, aliás, lá em Surubim, que eu estava conversando com minha amiga, que também é advogada, e a gente, embora tenha uma sociedade de fato, nós ainda não temos uma sociedade de direito. Estamos Hum, estudando os meios jurídicos e tributários para fazer essa conversão agora em 2021, se Deus quiser, a gente vai conseguir. É um passo indispensável para a advocacia, mas só que o que começou como uma parceria que deu super certo, a gente vai, como é que eu posso dizer assim, consolidar em uma sociedade que eu tenho certeza que a gente vai levar para o resto da vida. E é muito importante que os jovens advogados que aqui nos assistem tenham isso em mente, que é um caminho que a gente precisa trilhar e está realmente aberto para fazer essas parcerias, porque são elas que, de fato, podem nos levar um pouco além, né? A gente isso. tem um ditado que diz assim, eu esqueci agora, sozinho a gente chega, eu sou péssimo para ditado popular, né? Mas sozinho a gente chega, a gente consegue mais, mas junto a gente chega mais longe, mais rápido. É alguma coisa assim. Isso, Isso faz todo sentido. isso. Exatamente. E doutor Leonardo está aí, a famosa rede de apoio, Sim, exatamente, doutor sim, Leonardo. perfeito, Doutor perfeito. Leonardo é mestrando, né, na UFMT em Direito do Trabalho, enfim. Aqui é só gente, é Chiquíssimo, início, velho. Chiquíssimo, é velho. início, mas tá todo mundo engajado. Doutor Leonardo, eu É, preciso fazer amizade sincera com o senhor, porque eu posso lhe dizer a real que nos meus planos, quando eu saí da faculdade, eu tinha como planejamento na vida
seguir a carreira acadêmica. Então eu queria muito fazer um mestrado, queria muito fazer um doutorado. E a vida prática, infelizmente, me afastou um pouco disso, sabe? Tenho uns planos futuros, tenho um caderninho lá de desejos, que tem lá um desejo anotado que está vinculado a essa área aí. Eu acho que é bom todo mundo ter também essa, além de fazer boas parcerias, ter esse caderninho para ter esse norte aí de vida. Mas quem sabe um dia, né? Já tá feita, fechou. Tá vendo? Aí, fechou. Vem pra Cuiabá. Tá bom, fechado. Então, nesse trilhar, né, que a gente tá se falando, tudo, qual, assim, a dica que você dá pra gente, que tá aí no começo? Tá. Ó, tu sabe que eu tô passando por um maior perrengue jurídico, né? Eu te falei hoje que eu tô... Ontem, na verdade, tô com uma raiva... Pode chamar palavra, não vou chamar palavrão, não. Tô com uma raiva desgramada, assim, mas uma raiva de matar. Porque ontem eu derrubei uma taça d'água em cima do meu notebook e levei ele pro conserto hoje, perdeu, amiga. Deu PT total. Ainda bem que eu tenho meus arquivos na nuvem e tal, não sei o quê. Só que aí é um gasto financeiro que eu não tava lá naquele negócio do orçamento, da planilha do orçamento. Não tava, entendeu? E eu vou ter que ter agora, tô aqui arretado. A Estela falou aqui, gago, não tem nem intimidade comigo essa menina pra estar soltando um gago aqui na minha cara, entendeu? Mas, enfim, fiquei nervoso daqui da gagueira mesmo, eu tenho essa gagueira nervosa. Aí, resultado, separei umas dicas muito bacanas aqui pra compartilhar com vocês, mas no meu iPad, aqui, ó, que é minha agenda, porque meu computador tecnológico tá fechado, tá? Amo papel, amo! Sim, fechado. Então é isso, hoje a gente tá aqui, ó, papelzão na mão. E aí eu vou aqui passando a dica para vocês. Tá fechado? Isso, pode ser assim, né? Fechado. Pode. Não, o que importa é o conteúdo. Vamos lá. E foi feito de coração. Olha só. Quando você me convidou, que eu vi que o tema da live era prática imobiliária, eu parei para pensar assim, velho, o que eu posso trazer de contribuição? Porque eu nunca participei efetivamente, Bianca, de uma live, de uma palestra, de nada que eu, de fato, me dedicasse a falar sobre prática imobiliária. Então eu olhei para o meu passado, eu olhei para esses 8 anos aí de perrengues jurídicos que eu já passei na minha vida e pensei, velho, o que eu posso trazer de conteúdo prático que possa ajudar para o pessoal, eu que está começando ou que está na área, que pode pensar aí em ter ideias que possa desenvolver aí dentro do seu mercado, tá? Então eu tentei olhar para a advocacia imobiliária de forma bem ampla, de forma bem assim, porque como você sabe, você como outros não sabe, está sabendo agora que está começando a estudar, o direito imobiliário é um ramo do direito que é muito amplo, é muito vasto, já foi sonegado um bom tempo por muitas instituições. Hoje eu vejo que algumas instituições de ensino superior botam isso aí na pauta, começam a falar, tem disciplina lá, cadeira voltada para isso, mas via de regra não tem, e que a gente, enquanto advogado, quando começa a advogar, precisa aprender na tora, né? Porque você não sabe nada sobre direito urbanístico, nada sobre direito registral. Então, o direito imobiliário, ele é uma miscelânea, assim, de direitos e de áreas e de... Que eu fiz, velho, tá, tô louco e preciso juntar isso de forma didática. Então, o que foi que eu tentei separar aqui para vocês? Que dentro da prática imobiliária, existem três campos que a gente pode desenvolver, digamos assim, conteúdos práticos e que eu posso trazer aqui para vocês como dicas de coisas que vocês podem... Eu vou, na verdade, trazer dentro desses três campos práticas efetivas imobiliárias e vou dizer cuidados que vocês devem ter no momento que vocês forem praticar essas práticas. Tá ótimo para o Nasmo aqui. Deu para entender, né? Sim. Deu para entender. Fechado. Sim. Então, ó, quais seriam essas três áreas de práticas que eu separei aqui para você? A área administrativa, a área judicial e a área extrajudicial. O advogado que vai atuar na área imobiliária, que vai bater no peito e dizer assim, eu sou advogado 100% imobiliário, ele tem que ter um bom domínio dessas três áreas aí para que a advocacia dele dentro do imobiliário possa começar a dar certo, tá? Para dar assim. Não é que você precisa saber tudo ao mesmo tempo, não, porque ninguém aqui é guru, nem vai saber de tudo sempre, né? Mas assim, para você ter uma noção de saber onde é que você está pisando, beleza? Ok. Então eu vou começar pela área administrativa, que digamos assim, é o café com leite. É aquela área que você já, quando sai da faculdade, mesmo não tendo estudado direito imobiliário, você tem um conteúdo prático que você pode desenrolar ali, tá bom? Sim, tá bom. Tá, vamos lá. Dentro da área administrativa, de atribuições, sou eu aqui no meu pad aqui, manual. Tá, o que é que eu trouxe para vocês? Primeiro ponto importante de prática imobiliária na área administrativa, que todo advogado precisa dominar ou ter um conhecimento básico. Aí você vai ter que dizer se concorda ou não discorda, tá? Para não ficar falando só. Primeiro ponto, contratos. E quando eu falo contratos, eu trago algumas espécies de contratos para vocês. Contrato é uma disciplina que a gente tem na faculdade, né? Tu teve ou tu dormiu 6 meses? Não, eu tive sim. Eu só não tive direito imobiliário.
Não Certo. tive direito imobiliário na faculdade. Como grande Eu maioria, tive. eu acho, das pessoas que estão nos A assistindo, né? maioria. Inclusive, quem está Aham. aí assistindo, fala quem teve, quem for advogado, que estuda É. direito, fala quem teve Sim. direito imobiliário aí, só pra gente saber. Eu tive, eu não Só. tive. É. Vai, Bianca, Na sua fala. época teve, Paulo? Ah, Direito imobiliário? amiga, amiga, na minha época, eu não quero nem entrar em detalhes, nem revelar a minha idade aqui. Foi Você o vai feijão dizer, com arroz, né? Foi feijão com arroz. Foi penal, civil amiga, geralzão. foi um feijão com arroz com um frango frito. Ainda tinha um frango frito ali no meio, que talvez o frango frito era eu mesmo, que tava tentando fazer o negócio acontecer, entendeu? Mas era isso. Entendi. É. Aí, ó. Na minha época não tinha. Não teve, Não ó. teve, Muita não gente teve. não teve. Ou Não seja, teve. queridos, sejam bem-vindos. Todos vocês Hum. estão ferrados, igual a gente aqui, tentando fazer a coisa acontecer. Então assistam a live que a gente vai trazer dicas bacanas aqui, beleza? Então, Isso. correndo, porque tem muita coisinha para dar e a gente só tem uma hora, pode ser que não dê. É. Então, Uhum. vamos lá. Uhum. Primeiro ponto, como eu te falei, que dentro da área administrativa, judicial e extrajudicial, da administrativa, o primeiro tópicozinho seria contratos. Tá, Paulo, contratos a gente tem na faculdade, a gente vê de forma geral e a gente encontra Sim. realmente, mas aqui quais contratos você se refere? O primeiro contrato que eu queria tratar com vocês aqui é o contrato de adesão. E quando eu falo contrato de adesão, aí você já entra lá naquela seara do direito consumidor. Lembra que eu falei que o direito imobiliário é uma miscelânea de direito, né? Que você Sim. vai ter Aham. que entender um pouquinho sobre tudo. Dentro da área imobiliária, assim que você começa a atuar dentro desse mercado, você vai ter acionamento de clientes, né? Que podem ser compradores de apartamentos, que podem ser empresas incorporadoras, que podem ser imobiliárias, que podem vir a te contratar. E aquele modelo de contrato que você vai criar para aquela pessoa ficar utilizando o resto da vida ali, dentro daquele negócio que elas propõem a fazer, é um contrato de adesão. E quando eu falo sobre Uhum. contrato de adesão, eu queria. A gente tem um preconceito, via de regra, todos os advogados têm um preconceito desgraçado com contrato de adesão, que é pensar, não, é de adesão, as cláusulas podem ser anuladas. É de adesão, aqueles contratos, é direito do consumidor, a gente sabe que as Uhum. cláusulas têm que ser revisadas. Perdão. E na realidade, não é bem assim. Principalmente porque existe decisão do STJ, eu não vou lembrar o nome do julgado agora, mas especificamente sobre a área dentro do mercado imobiliário, que o STJ já convalidou a informação de que para as construtoras e incorporadoras, essa prática de ter-se um contrato de adesão é aquele contrato que ele é feito e performado para que ele consiga trazer mais segurança para o negócio. Então, o advogado, quando ele vai prestar esse tipo de serviço para uma imobiliária, para uma construtora, uma incorporadora, ou até um empreiteiro que quer estar fazendo uma empreitada no negócio, vai vender ali, fazer diversos contratos de compra e venda, aquele contratozinho de compra e venda, que é um modelão, ele vai ser um contrato de adesão, né? E você, enquanto Sim. advogado, precisa ter muito cuidado quando for elaborar essas cláusulas desse contrato. Tá, Paulo, e quais cláusulas é que tu acha que são mais controversas dentro desse contrato de adesão? Não tem outra, povo. É a cláusula que fala sobre mora inadimplemento, sobre cláusula penal. É aquela cláusula que vai falar, tá, e se você dever? Advogado é uma Uhum. moléstia porque a gente, infelizmente, infelizmente, condicionado a pensar no pior. Né? A gente sempre tem que pensar Uhum. que o pior vai acontecer. O cliente fala, não, vai dar tudo certo, é um amor. Mas não, aí você tem que pegar aquela depressão profunda que tem dentro de você e dizer assim, não, não vai dar certo, vai dar errado. E eu preciso transcrever no papel aquela depressão para que o meu cliente não se dê mal. Então, dessa esfera administrativa, existem esses contratos imobiliários que a gente precisa ter muito cuidado, e dentro desses contratos imobiliários vem essa questão do contrato de adesão, e que eu chamo a atenção para vocês aí tomarem muito cuidado com relação a essa questão aí da cláusula penal. Uhum. Recentemente, Bianca, a gente teve uma Uhum. lei que foi criada, que foram a lei dos distratos. Eu não vou lembrar do número dela agora de cabeça, mas eu sei Uhum. que ela foi do finalzinho de 2018. Qualquer pessoa que colocar no Google Lei dos Distratos, vai aparecer lá. E essa lei dos distratos, ela trouxe a forma como essa cláusula penal, como, tá, e se der ruim, o que é que a gente pode fazer? Essa lei, ela descreve exatamente como esses distratos, no caso de incorporação imobiliária e loteamentos, podem ser feitas, sabe? Então, Uhum. eu sugiro a vocês que vão criar contratos de adesão, darem uma lidinha nessa lei. Na verdade, essa lei, ela veio para alterar a 4591 de 64, que é uma lei bem grandona. Mas se Uhum. você procurar lei de distrato, você vai pegar somente os artigos que foram mudados, né? Então você vai ler basicamente 2 artigos só que cada artigo tem alguns incisos, algumas alíneas lá, é um pouquinho extenso, mas dá para ler de boa. E essa lei, ela vai te dar ideias de como você pode fazer um contrato. Não só de adesão, mas um contrato de compra e venda, um contrato para qualquer outro negócio jurídico que você venha a fazer,
de forma segura, sabe? Vai dar um norte, tá bom. Se eu sei que no contrato o que mais me dá bronca é essa questão do distrato, de como desfazer o negócio caso haja inadimplência, o que é que eu posso colocar naquele meu contrato para deixar um contrato amarradinho? Então eu sugiro que leia essa lei, tá bom? Tá Beleza? bom. Beleza. Tá. Tem alguma coisa a considerar? Eu posso soltar a madeirada aqui, tu que diz. Pode continuar. Já tô Tá. anotando aqui, lei do distrato. Pronto, beleza. Contrato de adesão, lei de distrato, tá? Aham. Voltando a dizer olha, eu fico muito triste quando um advogado vem dizer que a contrato de adesão é fácil ser anulado. Não é. O contrato de adesão ele foi feito, na verdade, para dar mais segurança ao negócio. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça da gente, quanto advogado, para que a gente possa criar um negócio seguro para o cliente. Beleza? Isso. Ok. Aí, Ok. seguinte. Depois disso, outro tipo de contrato que dentro dessa área administrativa aí eu utilizo muito e fiz por muito tempo é o contrato de confissão de dívida. Que aí eu vou dizer um negócio a vocês. Quando você vai advogar, que você está advogando para imobiliária, por exemplo, e você precisa pegar a imobiliária que mais tem a inadimplente, né, nego? É gente que deve aluguel, é gente que deve condomínio, é gente que deve PTU, é gente que deve a vida. Às vezes deve a gente que é advogado também, a gente tem que cobrar de imobiliária, mas Deus vai seguindo e a gente vai tendo forças. É débito que não chega mais. Então, é um instrumento dentro da área administrativa aí também que você, enquanto advogado imobiliarista, vai precisar lançar a mão. E aí, dentro desse contrato de confissão de dívida, eu queria deixar duas dicasinhas bem básicas assim para vocês, que a primeira delas é o nome. Querido, a gente que é advogado, o povo quando vem falar com advogado já não gosta muito de falar com a gente. Acho que tu vai concordar, quando a gente chega para falar com o cliente já olha para a gente assim, pô, já dá aquela respirada, né? Advogado vai querer me aplicar. Então, eu por muito tempo entendi que quando a gente chega para o cliente para dizer, ó, faça um termo de confissão de dívida, o cara já se sente um pouco ofendido por estar assinando esse contrato de confissão de dívida. Então eu sugiro que você tente mudar a titulação desse contrato. Coloca nesse contrato lá em cima. É o que eu uso nos meus, tá, meus queridos? Para não ofender ninguém. Eu substituí a confissão de dívida na minha vida e eu uso termo aditivo para renegociação de parcelas. Olha que lindo. O cara chega para assinar um termo aditivo para renegociação de parcelas, ele já sai do lugar. Não tô nem devendo, tá ótimo. Então eu vou pagar tranquilo, entendeu? Isso é algo que ajuda para que você, naquele momento do administrativo, porque lembrando, né, povo, que todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui é aquele trabalho pré-judicial, é um trabalho para evitar que você gaste tempo, energia, dinheiro em ir para fórum, que a gente sabe que o judiciário não funciona muito. Então, acho que é uma forma aí de você tentar jogar um migué para fazer com que o teu negócio, com que aquele negócio jurídico de fato funcione, tá bom? Sim. Termo aditivo para renegociação de parcelas. Massa, essa era a primeira dica. E a segunda, que também é bem mamão com açúcar, é que dentro da confissão de dívida, uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é que todo contrato, né, quando a gente vai formular, a gente precisa saber que aquele instrumento, aquele contrato, ele é um título executivo extrajudicial. E para que aquele contrato ele seja um título executivo extrajudicial, a gente precisa lembrar que ele precisa ser certo, líquido e exigível, né? E voltando naquelas áreas de direito civil, para que ele seja certo, líquido e exigível, eu preciso, no contrato, ter bem definidinho lá a qualificação das partes. Tudo no contrato é muito importante, né? Então, se é um contrato de confissão de dívida que você está fazendo de uma locação, povo, locação é indispensável a vênia conjugal. Se eles forem casados, precisa colocar a anuência do marido e da esposa. Se tem fiança, a fiança é indispensável à vênia conjugal, caso o casal ali, o sujeito que está prestando aquela fiança seja casado. Então você precisa pedir aquela vênia conjugal. Olha, eu vou contar uma coisa a vocês. Eu adoto como padrão, em toda a imobiliária que eu presto serviço, até quando o sujeito ele é casado sob regime de separação obrigatória ou separação total, eu exijo que o cônjuge assine pelo menos como testemunha. Na qualificação do contrato, eu coloco que o sujeito lá é separado, sob regime da separação obrigatória total, com Bianca fulana de tal, não sei, Bianca Prado, de fulana de tal, do Cuiabá de Arruda da Silva, entendeu? Boto o nome da pessoa bonitinha e boto o neguinho para assinar lá no final. Por quê? É possível que esse cônjuge aí no momento futuro venha alegar que desconhecia aquela fiança, que aquilo ali foi um golpe, e que em decorrência daquele golpe que ele levou, tinha uma discussão de um patrimônio, do casamento, do divórcio que deu errado. Então, cara, evita problema. Evita problema. Jeito aí, tá? É muito bom. Então, ótima dica. Seguindo essa linha aí do certo, líquido e exigível. Qualifica bem as partes, descreve bonitinho o valor, e quando eu digo descrever bonitinho o valor, é descrever o valor por conta da dívida estar sendo ali consolidada, certo? E descrever a forma de pagamento
com vencimento, como é que a forma está sendo feita, se é por conta bancária, se é por cheque. E se não tiver nem conta bancária nem cheque, avalia também a possibilidade, a necessidade de você sacar notas promissórias que representem a parcela de preço daquele contrato. Sabe, por exemplo, por muito tempo, Bianca, eu advoguei para a construtora e a gente advogava assim. Ainda hoje advogo, né? Mas eu digo assim, era numa época que eu fazia mais controle na inadimplência e hoje eu não faço mais. Mas o que é que eu fazia? Eu ia fazer um termo aditivo de renegociação de parcelas e quando eu chamava o cara para fazer o termo aditivo lá, aí, por exemplo, o cara devia 50 mil. Ia pagar em 5 parcelas de 10, certo? Para dar os 50. Eu fazia o contrato das 50 e dentro do contrato eu descrevia tudo bonitinho, o vencimento e tal, e ele ia pagar por boleto, né, lá na construtora. Mas aí eu incluía a cláusula no contrato informando que eu iria emitir, no mesmo ato da assinatura do contrato, eu iria emitir notas promissórias contra o devedor. Porque aquele devedor, no ato da assinatura do contrato, ele, quando assina o contrato, ele também assina essas notas promissórias. E nota promissória, pô, você pega no Google, joga lá o modelão que você encontra e é só preencher, é bem fácil. Aí eu preenchia 5 notas promissórias, cada um de 10 mil reais, certo? Pra que fazer isso? Porque se eventualmente aquele sujeito ele ficasse inadimplente de apenas uma nota, ao invés de eu precisar executar o contrato todo, ao invés de eu precisar protestar o contrato todo, eu fazia a execução somente daquele título que não foi vencido, sabe? E a gestão administrativa disse assim, o cara pagou os 50 mil, aí, paguei paguei os primeiros 10 mil. Aí eu ia lá e devolvia a primeira nota promissória dele. Pagou os outros 2 mil. Aí eu ia lá e devolvia a segunda. De forma gradativa, entendeu? De modo que as que ficassem comigo, ele estava me devendo. E nota promissória é igual cheque, né? É um título que serve para a gente dar entrada numa execução ou numa monitória, se eventualmente tiver passado o período de execução e etc. Então, é um título. Nota promissória é um título, inclusive, que eu acho que é muito sonegado pelos advogados. Não da área imobiliária, mas da área geral, que os imobiliários o velho já sabe usar muito. Mas, como a gente está falando para a galera que pretende começar a usar, é um título que você precisa estar sempre aí na sua mente para usar dentro dessa área administrativa. Ok? Ok. Muito bacana essa dica. Metralhadora ligada aqui, né? Mas eu acho que vai entender. Tá sim. Tá? Maravilhoso. Vamos. Aí, para encerrar essa parte aí administrativa, eu queria citar somente mais 2 contratos. Eu não vou me aprofundar muito nele, não, porque eu já tô vendo que a hora aqui tá passando e vai acabar a gente não dando conta para conversar muito. Mas 2 contratos aí da área administrativa, que são contratos que os advogados que pretendem entrar na área imobiliária precisam desenvolver bem para conseguir prospectar bons clientes e fazer bons negócios, é o contrato de locação e o outro... Peraí, deixa eu falar logo o que eu queria dizer de contrato de locação. No contrato de locação, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é basicamente uma coisa, Bianca, é com relação à garantia. Tu falou aí que vocês têm uma parceira ou que é uma corretora de imóveis. Vocês já chegaram a fazer algum contrato de locação, a revisar algum contrato de locação? Como é? Me diz. Não, assim, a gente só está fazendo os contratos de locação ainda. Não tivemos que revisar. Estamos muito recente ainda, né? Beleza, mas vamos lá. E dentro da tua realidade do mercado aí onde tu atua, qual é o tipo de garantia locatícia? E quando eu falo garantia locatícia, são aquelas modalidades, né? O sujeito chega lá para alugar o imóvel, eu digo, eu preciso ou de uma fiança, ou eu preciso de uma caução para me pagar, eu preciso de um depósito, de alguma coisa que você me faça para garantir que não é nem depósito, é seguro-fiança, que é o tipo de depósito que se faz para garantir aquela locação. Qual é o tipo de garantia aí no mercado onde tu atua que mais se pratica? Mais é fiador mesmo. Fiador. Né? Ian tá colocando aqui, eu que faço. Ela tá aqui só bancando. Não, a gente tá começando e quem faz o trabalho duro é tu, né? Tô entendendo. É a parte que ele que faz. Tá, bacana, vê. A Ian colocou, eu sempre dou preferência à calção. E era exatamente essa dica que eu queria trazer para vocês, porque, de fato, as imobiliárias que são mais experientes e as instituições que têm um pouco mais de experiência com esse tipo de mercado, sempre dão preferência. Existem na lei do inquilinato, existem diversos tipos de garantia que a própria lei elenca lá, né? Sim. A garantia é um negócio jurídico que você pode exigir na relação locatícia que visa garantir, proteger o locador de eventuais danos que aquele inquilino possa causar a ele em função do uso do bem, né, do imóvel. Então, no mercado onde eu atuo aqui é diferente. No mercado onde eu atuo é muito mais comum a gente ver
fiança, sabe? As pessoas, não, tem inclusive, como é que meu Deus, imobiliário, não, aqui eu só faço com fiador. E eu já cheguei pra imobiliária dizer, velho, mas só que é melhor calção. Não, Não. eu preciso de fiador. E as que praticavam calção, faziam negócio de calção, de cobrar apenas um aluguel adiantado. Só que esse um aluguel adiantado não é calção, né? A lei diz, na verdade, que a calção é o valor de 3 aluguéis que o locador recebe do inquilino no momento da assinatura do contrato, deve depositar esse valor numa conta e aquele valor vai sendo corrigido pela poupança até o momento do fim do contrato. Chegado ao fim do contrato, vai fazer um acerto de contas ali e os danos que o inquilino eventualmente tiver causado no imóvel vão ser descontados daquela calção. Então não existe nada mais líquido, nada mais certo, nada mais seguro numa relação locatícia do que um dinheiro vivo, né? Do que a calção. Então, eu penso que a calção é uma coisa importante. E 3 a 5... Eu lembro muito da aula das Gabs, que fala muito... eu estou fazendo curso, e aí elas falam muito sobre a calção mesmo. Que assim, é bom, muito melhor. Sim, exato. Elas indicam dinheiro, isso. Velho. É dinheiro, isso. é dinheiro. Então, eu sempre... E ter muito cuidado. Quando eu falo de garantia, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, na verdade... de alguns, por exemplo, impedimentos que a lei nos traz. Quando você elege algum tipo de garantia no seu contrato de locação, fiança ou calção, não sei o quê, o locador, ele não pode cobrar o aluguel antecipado. E quando eu digo cobrar o aluguel antecipado, é aquele aluguel que você vai começar a morar hoje, então tu me paga o aluguel agora e tu já começa a morar. Então você vai... Se você tem um fiador, o locador ele tem que estar com isso em mente de que, se eventualmente ele tem alguma garantia naquele contrato de locação ali firmada, ele vai firmar vai aceitar a garantia, todavia, ele só vai poder cobrar esse aluguel com 30 dias depois. Se eventualmente ele receber esse aluguel antecipado, a lei do inquilinato ela traz até um crime tipificado lá, que eu acho que é crime... É um crime de menor potencial ofensivo, é um crime simples, mas tem um crime que pode causar detenção de até 2 anos. Tem que tomar cuidado, certo? Então, é um cuidado que, dentro da minha área aqui, que eu atuo, eu percebi que foi errado por muitas vezes. Então, se vocês puderem, quando vocês forem aí atuar, fiquem ligados, contrato de locação e se liguem em garantia, ok? Ok. Pronto. E para encerrar, bem bonitinho, dentro dessa área administrativa, teria ainda o contrato, que é o contrato social. Que é uma modalidade de contrato, não deixa de ser, está aí mesclado entre o direito imobiliário e o direito empresarial, né? A gente sabe que o advogado imobiliarista que vai trabalhar com regularização de imóveis ou que vai trabalhar com incorporação imobiliária, ele vai precisar ter um pouquinho aí de discernimento com relação a essa área de direito empresarial. E quando eu digo direito empresarial e falo de contrato social, eu estou me referindo na verdade, eu trago o conceito de contrato social, mas eu estou me referindo aos tipos de pessoas jurídicas que podem ser firmadas e que nós, enquanto advogados, precisamos estar com ela aí bem em mente, bem maciazinha na cabeça da gente, para que a gente possa trazer soluções jurídicas para os nossos clientes, entende? Existe a possibilidade de a gente criar pessoas jurídicas para fazer proteção patrimonial, como no caso de holdings, né? Existem tipos de contratos, eu não sei se tu já ouviu falar, Bianca, mas existe um tipo de sociedade que ela nem precisa ser registrada na junta, chama SPE, que é Sociedade por Conta... Não, SPE não, desculpa, é SPC. É CP, é Sociedade por Conta de Participação. Misturei as bolas tudo aqui. Que se faz muito em empreendimentos imobiliários quando existe um sócio que está injetando a grana ali e existe um outro sócio que recebe aquela grana, uma pessoa que recebe aquela grana e que vai fazer o empreendimento acontecer, sabe? Essa sociedade é uma sociedade que o advogado ele pode fazer dentro do escritório dele. Procura aí no Google amanhã, SCP, Sociedade de Conta de Participação. E ele vai te dar essa possibilidade de você criar essa proteção aí para que dentro dos empreendimentos imobiliários, ou dentro do negócio que você está querendo criar, você possa trazer realmente uma solução jurídica e dentro dessa sociedade existe a figura do sócio ostensível, que é o sócio que fica lá, aparece o sócio que fica escondido. É muito bacana, é uma estruturação jurídica que pode trazer uma solução aí para dentro do negócio que você eventualmente venha a desenvolver, ok? Ok. Pronto, então, da área administrativa que era interessante, que eu tinha para trazer, era isso. Tu tem mais alguma coisa para comentar? O que é que tu diz? Conta aí, enquanto eu bebo água. Então, eu achei muito bacana a parte da nota promissória que você falou no contrato de confissão de dívida.
né? Legal, né? Assim, achei muito bacana essa dica. Já tá anotada aqui, já vamos aderir, né? É bem útil. Assim, ela só se torna um pouquinho trabalhosa se eventualmente o contrato ele tiver muitas parcelas, porque você sacar uma nota promissória para cada uma parcela é bem complicado. Mas tinha uma incorporadora que eu trabalhei um tempo que ela tinha uma mala direta. Não sei se você sabe como é. Um Hum, arquivozinho do Word que ela lançava automaticamente. Ela clicava lá e junto do negócio o próprio Word fazia a mala direta puxando de uma base de dados lá as informações e preenchia sabe, as notas todinhas de acordo com o valor das parcelas. Mesmo sendo tipo assim, 50 parcelas, 60 parcelas, mas eles emitiam 60 notas ah, promissórias. Porque não custa nada, né? Então tá lá. aham, E tá proteger o ali. negócio deles, né? Ótimo. Aham, sim. Ok, então bora seguir. Uhum. Seguindo agora para Judicial. judicial. Ah. Agora é que o bicho pega, a parte preguiçosa, que eu odeio barra amo. Barra eu odeio, mas já ganhei muito dinheiro com o judicial, então a gente não pode só negar, tem que ficar ligado, É, né? sim. Pronto, dentro da esfera judicial, da prática imobiliária do judicial, pô, aí é gigantesca, né? É um mercado gigantesco que eu não tenho como. Na verdade, a prática imobiliária mesmo ela é gigantesca. Essa live aqui não se propõe a extinguir, a exaurir essa Uhum, matéria de forma nenhuma. sim. Mas aí eu elenquei aqui alguns tipos de ações. E para que eu não tome muito tempo, eu vou citar o nome delas aqui do meu mousepad maravilhoso. E a gente vai comentando assim por cima, tá certo? Tá, tá certo. Vamos lá. As ações possessórias de modo geral. Isso aí eu acho que é um feijão com arroz, É. como tu falou, que a gente vê Uhum, na faculdade em direitos reais, né? isso. E que a gente precisa ter um bom domínio, porque principalmente quando a gente vai trabalhar com regularização imobiliária, acontece muito de um lote estar construído em cima do outro, Uhum, de ter o loteamento ali, mas eventualmente um sujeito avançar um pouquinho enfim, sobre o imóvel daquela outra pessoa, né? uhum, Então, a gente precisa ter bem em mente que precisa estudar com carinho essas ações possessórias para que a gente possa saber, eventualmente, quando é que eu vou lançar a mão de uma reintegração de posse, de interdito proibitório. A gente precisa ter ver a reintegração de posse na prática é muita emoção. Ian, agora vocês acreditam, velho, que em 8 anos de advocacia eu nunca cheguei a ter que, de fato, reintegrar após alguém, o barraco, assim, a ver aquele negócio acontecendo? Porque lá no escritório a gente tem uma prática muito, muito corriqueira de uhum, sempre, para qualquer ação judicial que a gente venha a protocolar, uhum. antes de protocolar a ação, a gente tenta fazer uma notificação extrajudicial. Sempre. Se é uma Certo. ação que a gente vai tentar, que vai ter que judicializar, de qualquer área, seja no imobiliário, seja no comum. A gente já faz, é rotina, sabe? A gente faz uma notificação para outra parte, chama a outra parte para conversar lá dentro do escritório. Ainda que a outra parte já tenha um advogado contratado, a gente notifica o outro advogado, chama lá, e muitas a gente tenta resolver fora do fórum, porque eu não sei como é a realidade de vocês aí no judiciário de Cuiabá, mas aqui é bem punk da gente ficar, é bem precário, né? A Esperando. gente tem um É, judiciário bem abarrotado, né, de sim, serviços. Então, sim. dentro dessa miscelânea de coisas, então a gente tenta fazer essa notificação. Sim. E geralmente a gente resolve as coisas dentro do escritório mesmo, sabe? É muito bacana. Uhum. Nunca chegou às vias de fato da gente ter que ir pro barraco, não. Mas tenho vontade, Ian. Não vou contar, não vou mentir pra Mas, tu, não. Tenho um desejo aí oculto de ir pra ai, esse barraco. a Amanda tá falando que conciliar é sempre o melhor caminho. Sim, perfeito. Sim, É isso mesmo, Amanda. essa notificação vocês fazem por e-mail ou vocês fazem sempre pelo cartório, que vai aquela diligência? Como que é? Como que funciona aí? Amiga, a notificação aqui da gente, na verdade, é dentro do que a realidade nos permite. Do tipo, se o devedor lá da ação, o réu, possível réu da ação, ele mora num lugar, porque eu advogo interior, né? Como tu sabe, tem lugar que o correio Sim. não chega. Então, via de Uhum. regra, eu dou preferência a fazer a notificação por correios, pelo Telegrama, que é aquela notificação Uhum. facilzinha, que você vai lá no Google, coloca Telegrama online e faz a notificação e paga pelo cartão de crédito, não precisa nem levantar minha bunda da cadeira, do próprio escritório mesmo eu faço. Tu já viu esses telegramas na vida? Não. Não, esse não. Pronto, O então é que outra dica de mestre que você precisa é anotar aí para dica? fazer amanhã, tá? É, Amanhã tá. pesquisar Telegrama online. Você vai no Google, dever de Tá. casa. É obrigatório. Aí coloca lá no Google, Telegrama online, e lá pelo Telegrama online você faz um cadastro no site dos Correios e ele te dá Aham. a opção de você mandar uma notificação para outra pessoa. E como é que funciona? Para quando tem esse endereço que o correio presta serviço naquela área, né? Aí você Sim. faz o texto
da notificação mesmo no Word, do teu computador, e copia o texto lá para essa ferramenta do Correios, certo? Aí lá você preenche os dados dos Correios, do remetente, do destinatário, e no final ele pede os dados do teu cartão e você paga, depois pede o reembolsozinho do cliente. E para qualquer lugar do Brasil que você vai entregar, o telegrama ele é entregue em até 72 horas, eu acho. E geralmente é muito antes, eles entregam em 24 horas. Aí você pode pedir lá uma cópia de confirmação e o pedido de confirmação. Porque aí quando eles notificam em 24 horas, e em tipo 48 ou 72 horas, tu recebe de volta no endereço do remetente que você colocou ali, uma cópia do telegrama que você enviou e um documentozinho com a data que foi entregue, a pessoa que assinou. Então te dá toda a segurança jurídica, digamos assim, para que você possa depois ajuizar a atuação se eventualmente você não conseguir resolver dentro de casa, certo? Telegrama facilitou muito minha vida. Dá uma olhadinha nisso aí que vou é muito olhar. bacana. Tá? Sim, porque aqui a gente costuma fazer mais pelo cartório mesmo, de registros e títulos. Cara, veja, existe uma lei que exige que a notificação seja feita por títulos e documentos para o caso de distrato de imóveis. Então, se você está fazendo o distrato de um negócio jurídico de um imóvel que foi comprado e tal, isso aqui você precisa distratar, aí, a rigor, você precisa fazer pelo cartório de títulos e documentos mesmo. Só que a notificação por cartório, ela é um pouquinho mais cara e, às vezes, demora um pouquinho mais, dependendo da serventia que está prestando esse serviço para você. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma reintegração de posse, eu não vou fazer pelo cartório, sabe? Eu faço pelo telegrama mesmo. Que os meus amigos tabeliões não me escutem aqui, pelo amor de Deus, para não ficar com raiva de mim, né? Mas assim, via de regra a gente faz aí pelo correio mesmo. E se eventualmente o lugar lá não tem, no correio não atende, ai, amiga, eu boto uma roupazinha de oficial de justiça, entendeu? Chego lá, paisana, e digo, queria falar com fulano de tal aqui, quem é você? Eu trabalho no fórum, toma aí, entrega e carreira. Boa dica, entendeu? Arrasou. Aí eu faço isso. Só que assim, eu não aconselho ninguém fazer isso não, porque a gente não é oficial de justiça, né? Então, eventualmente, a gente pode se meter numa treta. Mas eu faço porque a gente mora no interior e se não... Veja, porque uma coisa que eu acho que todo advogado está começando aí a advogar, que precisa ter muito em mente, assim, machucadinho na cabeça, Bianca, é que a gente, antes de tudo, a gente é resolutor, a gente tá aqui para resolver problema. Essa é a função social da gente. Então a gente precisa sempre, por mais que a gente esteja num dia estressante, por mais que a gente esteja num perrengue tremendo, um dia difícil, se o problema do teu cliente chegou no teu braço, você precisa ter inteligência emocional para dizer, velho, o que é que eu posso fazer para resolver isso de forma mais fácil? Quando você passa a virar essa chave na sua cabeça, naquele dia assim, eu tô morrendo de raiva, vou ajuizar a ação. Aí eu tô morrendo de raiva, vou fazer uma notificação pelo cartão. Não, peraí, calma. Será que se eu ligasse para ele não seria mais fácil? Será que se eu não mandasse uma mensagem, deixa uma mensagem? É tentar simplificar, encontrar atalhos, porque o que o teu cliente não quer saber como é que você faz para resolver. O que ele quer saber é que o problema dele seja resolvido. Então, tudo o que você não pode fazer, óbvio, é infringir o código de ética, de normas éticas. O que você não pode fazer é coibir a parte contrária, expor a parte contrária ao ridículo, né, para não gerar um dano moral indevido aí. Mas o Código Civil diz que o que não é permitido, meu anjo, quer dizer, o que não é proibido, meu querido, é permitido. Então, a gente sai fazendo aí, ó. Vamos exatamente. E criar a solução, né? Tem gente querendo saber sobre a carta de aforreamento e regularização. Doutores, algum de vocês sabe me informar acerca de carta de aforamento e regularização? Vê, essa carta de aforamento eu preciso que ele me dê mais detalhes aí, para que ele diga a que aforamento de fato se refere. A gente teria que dar uma olhada nos autos para dar ele aí essa resposta com mais segurança. Aqui mesmo não tá mais utilizando essa carta de aforamento aí. É mesmo? Não tá mais, porque esse daí era utilizado como uma forma de garantir a posse. E aqui em Cuiabá já foi retirada essa carta de aforamento aí. Veja, o aforamento por si só, ele decorre do Código Civil de 16, né? Porque, na verdade, o aforamento, os imóveis aforados, a gente vai falando aqui do Instituto da Enfiteuse, se foi isso que ele está querendo falar, foi um instituto que existia lá em 1916, deixou de existir agora com o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, na verdade, ele disse que os aforamentos, novos aforamentos não podem ser instituídos, e os que estão lá instituídos, a gente pode pedir o resgate. Agora, se o dono do imóvel lá, ele não pedir o resgate, ele vai
em sua maioria, as casas aqui têm carta de aforamento. Bom, Matheus, se Aqui. esse aforamento que você está falando for de... Dá uma estudadinha aí, procura. Se for de enfiteuse realmente que você está querendo falar, aí você tem que entender, tá? Esse aforamento, ele é um aforamento de instituição pública, da União, é um aforamento de Marinha, é um aforamento de algum órgão público, ou é algum aforamento de órgão privado? Porque a lei, o Código Civil 2002, ele extinguiu os aforamentos da área privada, né? Que existe igreja, existia antigamente aforamento de... E o que era esse estudo do aforamento, Bianca? Eu não sei se tu sabe, mas eu vou compartilhar com o pessoal que está aqui nos assistindo. É que no Código Civil de 16, as pessoas... É pública. Então, você vai ter que, de fato, fazer o recolhimento da prefeitura. A prefeitura... Da prefeitura. Foi da prefeitura de Cuiabá. Eu até tinha um documento desse aqui. Só não sei onde que tá. Mas a prefeitura de Cuiabá tinha dado essa carta de aforamento mesmo para os bairros. Mas só que com a nova lei aqui municipal já não vale mais. Já tem que fazer... até esse caso que eu vi aqui, a cliente ia comprar um imóvel com essa carta de aforamento, que era a única forma de provar a posse daquele imóvel. Então, eu falei para ela, olha, se você for comprar esse imóvel, a gente tem que regularizar ele inteiro antes de comprar. E ela desistiu até daquela compra de comprar só com esse... Eu confesso assim a vocês, eu não sou aqui uma bola de cristal para entender sobre tudo, mas eu nunca vi prefeitura aforando imóvel. Eu já vi igreja, já vi a União fazendo aforamento, entendeu? O que você precisa dar uma estudada aí, então, Matheus, é saber se esse aforamento ele pode ou não ser resgatado. Existe a possibilidade. Dá uma olhada, dá um Google aí, estuda um pouquinho sobre resgate e enfiteuse. A resgate de enfiteuse, ela é permitida, a gente precisa pagar o valor de 10 foros anuais. O que é esse aforamento, né? É tipo o IPTU. Você paga o IPTU, a prefeitura via de regra, e além do IPTU, você paga todo ano aquele forozinho aí lá no enfiteuse, né? Quer dizer, na verdade, no proprietário daquela propriedade, daquele aforamento ali. E você hoje, pelo Código Civil 2002, você pode pedir esse resgate, sabe, da enfiteuse. E como é que você pode pedir esse resgate? Você faz um requerimento ao proprietário e faz a ele o pagamento de 10 foros anuais. Eu fiz um resgate recente, só que o resgate que eu fiz foi de um aforamento particular, como eu disse a vocês, que era de uma igreja de uma cidade aqui, tá? Esse de aforamento público, aí eu não tenho segurança aqui para dizer a vocês se ele é possível. Eu acredito que sim, mas dê uma estudada para não falar besteira, tá bom? Ok, ótimo. Continuando. Tá, continuando. Aí ações. Pronto, eu tô lendo aqui no meu negócio, né? Porque aí eu já me perdi. Outras ações que são indispensáveis dentro da esfera judicial para que o advogado imobiliarista aí tenha um bom manejo. Ações judiciais de cobrança, né? A gente tem que estar sempre com isso em mãos. E dentro dessa ações de cobrança, eu elenco aqui as execuções de títulos, que são os contratos, que eu já falei a vocês, as notas promissórias, que eu já citei, cotas de condomínio, que a gente pode fazer a execução, independentemente daquele condomínio ter ou não ter um ato construtivo, uma convenção de condomínio. A cota de condomínio por si só, ela é título executivo extrajudicial e você pode estar entrando nessa execução. Eu vejo muitos advogados aí se prendendo a fazer cobrança em virtude do condomínio ser uma obra não regular ou de não ter algum tipo de... Então, a gente tira isso da cabeça e move a execução aí somente com o boletozinho do condomínio mesmo e bola pra frente. Tá bom? Ok. Só com boleto não, né? Aí você dá uma olhadinha lá no Código de Processo Civil, que aí você vai ter que dar ata de eleição de síndico, os atos constitutivos de condomínio, etc e tal. Mas, enfim, vocês entendem o que eu quis dizer. É porque às vezes a obra não tá regular, tipo, não tem... o apartamento não tem escritura, não existe uma convenção de condomínio registrar, averbada lá no cartório, não sei o quê. Então eu não vou executar. Não. Você pode executar sim, tá? E dá uma olhada nisso aí, tá bom? Tá ok. Pronto. E para encerrar, porque senão não vai dar tempo, eu tô falando aqui feito homem da cobra, a gente vem agora com a prática do extrajudicial, né? Sim. E dentro da prática do extrajudicial, que aí tu fez o curso das GABs, então tu tá com isso aí na tua cabeça, ó. Fresquinho, sei que deve estar. Tô fazendo ainda. Eu entrei na 9ª turma agora. Sério, eu fui vítima da primeira. E se sair de lá meu Olha! Até hoje tô assim. E é maravilhoso. Indico para qualquer pessoa. Indico também. Foi um curso que, na verdade, me fez olhar para a advocacia imobiliária de forma diferente. Hoje, inclusive, muitos dos insights que eu tenho
foram provenientes desse curso, então indica a Deus e o mundo. Assim, ela é um curso. Tô ganhando nada pra fazer essa propaganda aqui. Que eu também não, mas o que é bom tem que ser compartilhado e elas são ótimas. É muito bom. Pronto, então posso compartilhar aqui 1, 2, 3, 4 servicinhos do extrajudicial que a gente, enquanto advogado imobiliarista, tem que ficar ligado? Pode. Vamos lá. Super simples e tranquilo, que a gente muitas vezes sonega, mas pode salvar. Reconhecimento de firma e autenticação de documentos. A gente sabe que os tabeliões de nota, né, quem tem a competência para fazer esse tipo de serviço são os notários, e eles são dotados de fé pública, por lei, né, em virtude de lei. Então, se você passa por um documento pelo tabelião, e um documento, ou no caso que eu estou dando exemplo aqui para vocês, que é da autenticação de uma cópia ou de um reconhecimento de uma firma, de uma assinatura, você está, por lei, ele está ali autenticando que quem assinou foi aquela pessoa, foi fulano e tal. Então, ele está dando publicidade àquele ato, e ninguém, juiz nenhum no mundo, pode anular aquele ato que foi, óbvio, desde que não seja comprovado que ele foi feito com vício ou sei lá, com má fé, algo nesse sentido, tá bom? Sim, até que se prova o contrário, né? E quando a gente fala, não, Paulo, mas reconhecer firma, autenticação, para que isso vai servir? Isso já me salvou de um processo judicial. Já aconteceu de eu estar fazendo uma instrução de processo, e na instrução processual rolou um estresse lá, porque a gente não sabia, a parte estava querendo alegar que havia prescrição do direito, e dizia que o advogado, ela juntou um contrato mafiado lá com a data falsificada, e no meu contrato que estava com a data correta, não havia no que se alegar de prescrição do direito que a gente estava requerendo, sabe? E o que me salvou efetivamente foi a autenticação da firma, porque aí estava lá a autenticação do cartório, o juiz fez, não, se foi reconhecido naquele dia, tá lá o carimbozinho com o timbre do cartório, e aquilo salvou minha vida, tá? Deu segurança. Deu segurança total. A autenticação, na verdade, ela não vai validar o conteúdo do documento. Existe uma outra forma de você proteger o conteúdo do documento ali, que seria fazendo o registro dele num cartório de título de documentos, por exemplo. Existe também um outro tipo de serventia extrajudicial, que é o cartório de títulos de documentos, e não de nota, né? E dentro desse cartório, dessa casinha aí, você pode pegar um contrato de confissão de termo de renegociação de ativos, que eu falei a vocês agora há pouco. Você pode registrar isso lá no cartório, e aquele documento passa a ser público, ou seja, qualquer pessoa com aquela cópia, ela pode voltar lá no cartório daqui a 10, 15 anos e pedir uma cópia daquele documento, e tá lá, salvo, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar, então tá lá, perfeitinho, tá? Só que aí esse serviço é um pouco mais caro, então eu sugiro que faça pelo menos essa autenticação, tá? Para que a gente tá começando agora, não tenha nenhum prejuízo. Beleza? Beleza. Seguindo, eu vou porque tá faltando aqui pouquinhos minutos. Protesto. Outro serviço incrível que eu percebo que é muito sonegado pelos advogados, que a gente precisa ter a noção de como protesto, minha gente. É um serviço que hoje é gratuito, a gente não paga PN, quem vai pagar a despesa do protesto é o cabo que está devendo, né, o devedor. Então você pode pegar aquela nota promissória que você ia dar entrada numa ação judicial, e antes da entrada na ação judicial, levanta todo mundo da cadeira e vai no cartório de notas. Entrega ao tabelião lá e vai protestar esse título. E quando ele protesta aquele título, o cara que é devedor vai ficar negativado, vai ser protestado, o score dele lá no Serasa, nas linhas de crédito vai cair, ele não vai conseguir fazer financiamento, ele não vai conseguir comprar uma casa, ele não vai conseguir fazer empréstimo, o cara vai se ferrar. Então é uma forma muito forte e fácil de fazer com que aquele sujeito fique incomodado, sabe? Então, dentro da advocacia imobiliária, existem, como eu falei a vocês agora há pouco, contrato, nota promissória, sei lá, letra de câmbio, vários tipos de título de crédito que você vai poder utilizar aí na tua advocacia, e que são o próprio contrato de locação, né? Que é suscetível a protesto, tá? Eu tô falando rápido, mas acho que tá dando pra entender. Tá dando, sim. Massa. Aí, dois últimos agora para encerrar mesmo aqui de coisa seria a ata notarial, que a ata notarial, ela serve, eu queria apresentar a vocês aqui a ata notarial como um instrumento de prova, Bianca, assim, cabal. Eu não sei se tu já me viu falando sobre isso, eu sempre falo, que para mim eu tive uma aula quando eu fui estudar um processo de Anitta, olha, Anitta, cantora, do Rio de Janeiro, teve uma bronca aí uns anos atrás, eu não sei se tu lembra, teve uma treta de Anitta com a empresária dela, lá no Rio, e o povo brigando, não sei o que, por causa da rescisão. Eu disse, eu vou pegar a minha OABzinha sim, e eu vou entrar no PJE do Rio sim, eu quero ver essa treta sim, pra estudar. Tinha o que fazer, fui lá. Quando eu fui estudar esse processo dela, muito antes de ata notarial, de os capião e não sei o quê, a Anitta, na época, contratada e acompanhada por ótimos advogados caríssimos lá do Rio,
Uhum. Foi o que eles fizeram. A Anitta estava querendo comprovar que a empresária dela tinha uma movimentação altíssima de rendimentos, com shows e não sei o que, e etc e tal, que fugia do que tinha no contrato de prestação de serviço dela. Foi o que ela fez. Uhum. Ela chamou o tabelião de notas, lá da cidade onde ela mora. O tabelião foi na casa dela, abriu o computador dela, abriu uma planilha do Excel dela e narrou na ata notarial tudo isso. Que no dia tal eu fui lá na casa da Anitta, e na casa da Anitta tinha tantas e tantas coisas, quer dizer, no computador da marca tal, entrei na planilha de tal, e na planilha tal estava dizendo que o show tal foi tantos milhões, que no show tal a remuneração foi tantos mil. E essa ata notarial foi a prova que o juiz utilizou, porque veja, pai pensa, quando é que o juiz iria se passar para numa audiência de instrução abrir o computador da Anitta e olhar a movimentação dela? Como é que ele iria garantir que aquela planilha do Excel era a movimentação bancária do não sei o quê? E o tabelião, como ela levou o tabelião lá e mostrou na movimentação bancária, mostrou não sei o quê, o tabelião reduziu isso a ter na ata e aquilo salvou. Então a ata notarial além de ser um documento indispensável para o uso campeão extrajudicial, ele é indispensável para a gente enquanto advogado, tá? Sim, sim. Meio de prova perfeito. Sim. Salva, sim. Salva a vida. Uhum. E além disso, para encerrar aí teriam as escrituras. Que aí se eu for falar, eu tenho ainda uma pauta bacana de escritura, mas se eu for entrar, não vai dar não. Mas essas são escrituras, quando eu falo de escrituras, a gente tem compra e venda, permuta, escritura declaratória de posse, escritura de... Enfim, de todas as modalidades que eu poderia trazer aqui para vocês, mas é isso. Estou vendo que está bem perto. Não sei se já começou a contagem regressiva para tu aí, mas já vai começar, né? Já vai começar. Paulo, olha, eu aprendi muito com você. Muito obrigada. Sério? Sim. Nossa, aquele comecinho assim da parte administrativa mesmo, eu nunca peguei nada, né? Legal. Estou muito no início, então é muito bom, né, aprender com você. Eu sigo o seu Instagram. Nossa, eu sou Segmônia fiel. Muito obrigada. Melhor pessoa. Sou Segmônia fiel e, assim, foi um prazer ter você aqui no nosso The Jovem, aqui em Mato Grosso, falando para nós. Foi muito bom, enriquecedor, enriqueceu o nosso evento. Que bom, velho. Que bom. Aqui, eu falo em nome de toda a equipe, né, do Leonardo, do Ian. Foi um prazer enorme ter você aqui, tá? Minha amiga, eu que agradeço de coração, peço desculpas aí pelos atrapalhos. Pelo que vi, acho que não deu defeito, né? Deu pra me ouvir direitinho, não foi perfeito. Não caiu, não sei o quê. Então é isso, fico aberto aqui para novos convites, novas parcerias. Como eu falei a você no começo da live, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar sempre muito atento a bons parceiros e bons negócios, porque é disso que a gente consegue fazer com que a advocacia da gente aconteça e fazer realmente com que o mundo, na verdade, seja um mundo melhor. Eu, quando vi o projeto, vocês fiquei muito encantado. É um projeto que eu vi que é desenvolvido para a jovem advocacia e a gente precisa disso mesmo, sabe, Bianca? Assim, eu queria até dar uma injeção de ânimo a vocês. Eu acho lindo quando eu vejo 2, 3 advogados se associando e se juntando para fazer um projeto como esse acontecer. A gente precisa disso. Embora a gente tenha na internet hoje, nesse tempo meio confuso que a gente está vivendo, muita coisa ruim acontecendo, eu vejo que tem muito conteúdo bom sendo produzido. E esses conteúdos bons, por mais difícil que seja, por mais alto que seja, precisa ser compartilhado. Então eu desejo a vocês muita força, muita dedicação para que vocês não desistam, porque é realmente um conteúdo incrível. Eu já estou seguindo vocês aqui, tá? Vou ficar atento nas próximas lives aí. Ótimo, obrigada, Paulo. Aí aos meninos que vamos para Caruaru. Vamos embora, vem embora. Deixa eu passar o coronavírus, aí vocês vêm. Num São João, bem maravilhoso. Vamos, nós estamos precisando de amizade sincera. Fechado. Obrigada, viu? Prazer enorme. Tchau, tchau. Prazer também. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.